Eu vou terminar a mensagem que nós começamos há 3 semanas atrás, sobre sacerdotes com defeitos. Depois nós vamos orar por sua vida, orar por você no final dessa reunião. Abra sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 21. Eu vou ler numa versão aqui, que eu não tinha lido ainda, e vou ler numa outra versão que eu estava lendo. Mas eu quero ler aqui numa versão interessante, é a Bíblia Transformadora, muito interessante. 21:16. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão: nas gerações futuras, nenhum de seus descendentes, portador algum de defeito físico, estará qualificado para trazer oferta de alimento ao seu Deus. Nenhum homem que tenha algum defeito estará qualificado, seja ele cego, aleijado, mutilado ou deformado, ou tenha o pé ou o braço quebrado, ou seja corcunda ou anão, ou tenha um olho defeituoso, ou feridas na pele, ou sarna, ou testículos defeituosos. Nenhum descendente de Arão que tenha algum defeito se aproximará do altar para apresentar ofertas especiais para o Senhor. Uma vez que tem defeito, não poderá se aproximar do altar para trazer ofertas de alimento ao seu Deus. No entanto, poderá comer do alimento oferecido a Deus, das ofertas santas e das ofertas santíssimas, mas por causa de seu defeito físico, não passará diante da cortina interna, nem se aproximará do altar, pois contaminaria meus lugares santos. Eu sou o Senhor que santifico esses lugares. Moisés deu essas instruções a Arão e seus filhos e a todos os israelitas. Eu declaro que você vai entender essa palavra no poder do nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Essa palavra vai se tornar mais clara em cada mente, ouvido, em cada coração. Eu tenho certeza que vai sair como, vai ser um desafio, vai verdadeiramente produzir muito efeito. Há 2 domingos atrás eu já preguei aqui sobre alguns aspectos, eu já falei sobre o que significa isso para nós. Isso aqui, o Antigo Testamento é uma sombra do que Deus iria fazer nessa nova dispensação, nesse momento, para nós. Então, eu preciso que você me escute com os ouvidos espirituais. Amém? Não, os ouvidos espirituais. O padrão de Deus é um padrão elevadíssimo. Então, ele estava dando uma ordem para os sacerdotes. Os sacerdotes que ministravam o pão de Deus. Então, tinha, havia uma tribo separada por Deus chamada Levi. Era a tribo que ela cuidava do templo, ela limpava o templo, ela adornava o templo, ela, enfim, tinha turnos para cumprir rituais dentro do templo. Essa tribo chamada Levi, separada para serviço do Senhor. Ela não tinha porção nem herança nenhuma, como as outras tribos tinham, porque a sua porção e a sua herança era o Senhor. Era tremendo isso. Mas Deus, na realidade, o propósito de Deus não era simplesmente viver com essa tribo, era formar um reino sacerdotal, algo muito mais ampliado, fazer um reino sacerdotal. E esse reino sacerdotal estava justamente ligado ao sacrifício vicário de Jesus, que morreu na cruz, derramou o seu sangue, pagou um preço caro por nós e nos instituiu e nos fez para Deus reis e sacerdotes, como diz a Bíblia. Então aí fala no Velho Testamento as exigências para os sacerdotes. Hoje, naquele tempo, a tribo de Levi só que podia ser sacerdote. Os sacerdotes sairiam ali da tribo de Levi. Hoje, quem você pensa que são os sacerdotes? O apóstolo? Os pastores? Quem são os sacerdotes? Diga, eu sou o sacerdote. Você é o sacerdote. Vira para o teu irmão e diga, você é um sacerdote. Aleluia. Nós fazemos parte de um reino sacerdotal. Então não é, o sacerdote é o pastor, o sacerdote é o apóstolo, não, toda a igreja faz parte dessa nação santa,
desse reino sacerdotal, desse povo adquirido por Deus. É isso aí. Todos nós fazemos parte. Então, esse texto ficou como uma figura, como exemplos. Primeiramente, eu fico olhando assim, caramba, como o padrão de Deus é de perfeição. Deus é um Deus das coisas perfeitas, né? O número de Deus simboliza o 7. É o número 7, que é o número da perfeição, né? Se você vai ver várias vezes Deus fazendo, olha, manda Naamã, dá 7 mergulhos, dá 7 voltas na muralha de Jericó, faz isso, faz aquilo. Você vê que, o menino que ressuscitou, Deus espirrou quantas vezes? 7 vezes, né? Foi feito um milagre perfeito. Então, Deus é um Deus de perfeição. Quando ele aponta para Jesus, ele aponta como o cordeiro perfeito. Não tem mancha, não tem mácula, não tem ruga. É isso que ele queria para a igreja. E ele só consegue ver isso na igreja através de Jesus. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Quando Deus olha para mim, olha para você, ele não olha simplesmente para mim, para você, como eu olho para você, ou você olha para mim. Ele olha para mim através de Cristo. E me vê o quê? Perfeito. Perfeito. Ele olha através de Cristo. Porque foi Cristo quem me justificou. Foi Cristo quem pagou o preço. Foi Cristo que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Então, hoje eu sou um sacerdote perfeito. Eu poderia verdadeiramente ter algum defeito físico, mas hoje eu poderia exercer o sacerdócio e ministrar o pão de Deus, porque Jesus Cristo me fez o quê? Perfeito. Você pode dar glória a Deus por isso? Pode aplaudir ao Senhor por isso? Então, o padrão de Deus é elevadíssimo. Aí eu dei vários exemplos aqui. Aí eu falei do cego. O cego aponta para aquela pessoa que só anda na escuridão. Ele não vê um palmo, não enxerga nada. Tem muita gente dentro das igrejas que não consegue enxergar, não consegue ver, não consegue verdadeiramente enxergar a glória, não consegue ver a glória de Deus, não consegue. Ele vive em trevas, ainda que estivesse dentro da igreja, vive em trevas. O cego, então, ele está impedido de servir o pão de Deus. Aí eu falei sobre o coxo, falei sobre o anão, e falei, o anão é aquele que não cresce espiritualmente hoje. Tem gente na igreja que não cresce. Não adianta, meu irmão, como é que está? Do mesmo jeito que há 50 anos atrás. Não, meu irmão, o meu amanhã vai ter que ser melhor do que hoje. Amém ou não amém? O meu amanhã vai ter que ser melhor que hoje. Eu tenho que prosperar, eu tenho que avançar. A minha caminhada é para frente, para cima. Eu não posso verdadeiramente tirar o foco. Eu falei do corcunda que só anda olhando para baixo. O corcovado, ele olha assim, ó, ele anda assim, o corcunda. O foco do olhar dele é para a terra, para as coisas de baixo. E Deus não nos chamou para vivermos olhando para baixo, Deus nos chamou para vivermos olhando para cima, amém? Se formos resgatados, se formos reconciliados, se formos transformados, se ressuscitamos com Cristo, como lá em Colossenses diz, você tem que pensar nas coisas que são de cima e olhar para o alto. Você pode dar glória a Deus por isso? Você está aí comigo? Diga glória a Deus. Então é isso. Então, o meu foco agora é para frente e para cima. Eu não posso ficar dirigindo o meu carro olhando para o retrovisor. Meu carro não pode ser dirigido eu olhando para o retrovisor. Eu vou causar uma tragédia, eu vou morrer, eu vou chocar, eu vou matar. Se eu ficar olhando, se você dirigir a sua vida olhando pelo retrovisor, você vai verdadeiramente ser causador de uma tragédia. Deus não quer que você fique olhando para o retrovisor. Deus preparou um para-brisa que é 30 ou 40 vezes maior que o retrovisor, para você ver que teu futuro é maior. A perspectiva de Deus para você é muito maior do que aquilo que já passou. Você pode dar glória a Deus por isso? Sacode o teu irmão aí, sacode e diga assim: o que passou, passou. O que passou, passou. Agora nós vamos olhar para frente, olhar para cima. Nós vamos dirigir o nosso carro olhando para o para-brisa. Deus preparou um para-brisa enorme, porque o retrovisor é desse tamaninho, mas o para-brisa é grande. E a visão que ele nos proporciona de um futuro é tremendo, um futuro de esperança. Um futuro
que é uma expectativa boa para nós, um futuro de vitória. Eu creio nisso. Deus tem um futuro de vitória para cada um de vocês. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Por isso nós estamos aqui hoje. Deus tem algo. Deus vai surpreender muita gente aqui. Deus vai surpreender. Aleluia. Deus vai te surpreender. Meu irmão, colhe com pessoa que seja crente. Colhe com pessoa que seja referência. Colhe com pessoa que seja mais crente que você. Você vai ver como é que sua vida vai prosperar. Você vai ver como é que você vai crescer. Você vai ser impulsionado. Porque lamentavelmente tem muita gente que é negativista, muita gente que ainda é carnal, não consegue ver as coisas espirituais, muita gente está dentro da igreja, mas está desviado, não está aqui, está desviado, e precisa nascer. São convencidos que Deus salva, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que a igreja é um lugar bom, que é tremendo, mas ainda não mudaram de vida, precisam se converter ao Senhor. Precisa se converter ao Senhor. Eu estou falando uma palavra muito séria. Deus está te dando oportunidades e mais oportunidades. Quantos anos mais você vai querer de oportunidade? Precisa se converter dos seus maus caminhos, das coisas ruins e perversas que você faz. Se você não se converter, meu irmão, não tem jeito. Não tem céu para você. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando eu falo isso, eu me lembro daquela mulher que tinha 18 anos, que andava corcunda, assim, ela 18 anos, tinha um espírito de enfermidade, e que Jesus entra num sábado na sinagoga e começa a pregar, começa a ensinar, e quando vê aquela mulher, chama aquela mulher e manda ela se endireitar. A Bíblia diz que ela tinha 18 anos, dentro da igreja, vivia olhando para baixo, com espírito de enfermidade, queria se endireitar e não podia se endireitar. E eu quando li esse texto, o Espírito Santo me chamou a atenção de algo. Caramba, aquela mulher não foi encontrada no carnaval, aquela mulher não foi encontrada na boate, aquela mulher não foi encontrada no bole-bole, no inferninho, aquela mulher foi encontrada, sabe onde? Dentro da igreja. Dentro da igreja, Jesus olhou, tinha uma mulher lá, oprimida, 18 anos, olhando para baixo, queria se endireitar e não conseguia se endireitar. Assim é a vida de muitas pessoas dentro das próprias igrejas. E hoje chegou o dia da libertação. E agora é o momento aceitável, agora é o momento de você chegar e receber essa palavra, e deixar essa palavra criar fruto em você, em nome de Jesus. Seja liberto, seja livre, e viva direito. A Bíblia diz que quando Jesus chamou aquela mulher e falou, mulher, eu repreendo esse espírito de enfermidade sobre você, se endireita. A mulher, se endireitou. Hoje é dia de você sair daqui direito. Você pode dar glória a Deus por isso? Pastor, mas eu não consigo. Pastor, mas eu não consigo. Pastor, eu sou coxo, eu sou um anão, não cresci espiritualmente, eu sou corcunda. Olha, hoje chegou o dia de Jesus te libertar. Chegou o dia de você se libertar. Você não está sendo encontrado verdadeiramente no carnaval, nem na boate, não. Foi Deus que te trouxe aqui hoje, dentro da igreja. Mas você não precisa de ficar aqui 18 anos para se libertar. Hoje Jesus quer te libertar. Vamos caminhar com a pregação. Vamos caminhar. Então eu estava falando sobre esse padrão de Deus tremendo, tão alto, tão elevado. Padrão de perfeição. Deus, dentro da igreja, irmãos, preste atenção. Se você for um diácono, seja um tremendo diácono. Se você for um auxiliar, um tremendo auxiliar. Se você for um voluntário, um tremendo voluntário. Líder de grupo de vida, um tremendo. Faça tudo o melhor. Faça tudo o melhor que você puder fazer. Porque o padrão de Deus é muito elevado. É muito elevado. Ele quer o melhor de nós. Ele quer o melhor de nós. Ele quer o melhor da sua vida. E você também, quando você dobra o seu joelho, você não pede o pior para Deus. Você só pede o quê? O melhor. Melhor. Se você está se preparando para casar, você quer o melhor esposo. Se você está se preparando, ou a melhor esposa. Se você está se preparando para alguma coisa, um concurso, você quer o melhor. Você quer passar nos primeiros lugares. No mínimo passar. Não é verdade? A gente só pede o melhor.
Então dê o melhor. Lembre-se disso. O apóstolo falou, o padrão de Deus é alto. Se você é um pastor, seja o melhor pastor desse lugar. Se você verdadeiramente quer trabalhar, faça o teu melhor trabalho nesse lugar. Na hora de ofertar, dê o seu melhor para Deus, porque nós nunca pedimos o pior. Eu tenho 46 anos de pastor, eu nunca vi ninguém ajoelhado na igreja pedindo um marido bêbado. Você já viu? Deus, eu quero casar. Me prova, Senhor. Me dá um marido bêbado. Já viu? Não. Me dá um príncipe. Você quer um príncipe. Lamentavelmente, alguns casam com o cavalo do príncipe. Nossa. Só depois que casa que descobre que o cara é um cavalo. Mas eu só vi gente pedindo melhor para Deus. E você só quer o melhor. Então dê o melhor, porque o padrão de Deus é alto. Faça o melhor para o Senhor. Vire para o teu irmão com cara de profeta e diga para ele, você está fazendo o melhor para Deus? Fala mesmo para ele. Alguma coisa vai entrar no coração dele. Vamos continuar. Então hoje eu vou terminar a minha pregação. Vamos lá. Faltam, parece que 3 ou 4 partes. Versículo 20. Está lá. Eu parei no anão, que for corcunda e anão, que tiver belida nos olhos, ou defeito nos olhos. Que seria isso? Quem tem belida nos olhos, defeito nos olhos. Belida é uma mancha esbranquiçada que começa a aparecer no olho e começa a embaçar a tua visão. Ou seja, você não tem uma visão nítida das coisas. Você tem um defeito na visão. Você tem uma visão deformada. Você tem uma visão embaçada das coisas. Olha, eu fiquei olhando, caramba, que exigência do Senhor. Caramba, se tiver belida, não ministre o pão de Deus. Se tiver essa mancha no olho, porque você sabe o que Deus estava falando? Estava apontando para Jesus. Jesus é perfeito. O cordeiro que era oferecido em sacrifício tinha que ser o quê? Perfeito, não podia ter defeito nenhum, nem mancha. E por que isso? A gente tem dificuldade de entender isso na igreja. Porque às vezes a gente faz as coisas tão bonitinho dentro da nossa casa, e quando chega na igreja a gente faz a meia bomba, meia boca. Por que isso? Porque às vezes a gente não cuida das coisas de Deus como a gente cuida das nossas coisas. O padrão de Deus é um padrão muito alto, um padrão de perfeição. O cordeiro tinha que ser perfeito. E um dia Jesus faz uma pergunta, ele olha para a terra e para escolher alguém para pagar esse preço da redenção. E a Bíblia diz que ele não encontra um, e faz uma pergunta, a quem enviaremos? E quem há de por nós? E Jesus, na presciência, responde do profeta Isaías, encerrado na boca do profeta Isaías, em sua presciência ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Está procurando alguém perfeito, na terra você não vai encontrar, mas eu posso me tornar homem, eu sou o Cordeiro de Deus. Aleluia, Ele é o pão da vida, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, aleluia. Então Jesus veio perfeito, se entregou por nós, não tinha falta alguma, não tinha pecado algum, não tinha mancha, aleluia, e Ele morreu a morte mais cruel, mais ordinária, a morte terrível, a morte de cruz, a morte que eu posso dizer mais injusta, mas a mais necessária. Eu precisava disso, você precisava disso, nós precisávamos disso. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Perfeito. Aí Deus agora diz, quem tem uma manchazinha no olho, pode se alimentar. Interessante, pode se alimentar do pão de Deus, pode se alimentar, não vai deixar de ser sacerdote, mas não se aproxime do altar. Como é que tem gente que ousa subir no altar de qualquer maneira? Você está me escutando com os ouvidos espirituais? Não ouse subir aqui de qualquer maneira. Você está correndo um risco.
Por isso que a gente tem muita prudência com quem está ministrando, com quem está tocando, com quem está cantando, porque quem ministra passa o Espírito. Quem ministra passa o Espírito. Aqui é lugar de sacrifício, de despojamento, de entrega. Aqui é lugar de adoração. Você pode dar glória a Deus por isso? E é um dos lugares mais cobiçados, mas para subir aqui, tem que estar no padrão de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir? Aleluia, aleluia. Tem que estar no padrão de Deus. Ele diz assim, olha, quem tem embelida nos olhos, não pode. Não pode. Por quê? Não tem a visão nítida. Tem gente dentro da igreja que está 30 anos no projeto Vida Nova, mas ainda não tem a visão do projeto, não tem a visão do reino, não tem a visão das coisas de Deus. Está ainda muito obscuro para eles, está muito assim, sabe, nublado para eles. É por causa da belida nos olhos. Vamos continuar lá. O que tem belida nos olhos. Agora, o que tem o quê? Sarna. Alguém? Sarna. Sarna é aquele negócio que faz, hein? Coçar, não é isso? Já viu gente assim? Tu está perto da pessoa, a pessoa se coça toda, tem sarna. Nós temos um ditado aqui no Brasil, eu falo aqui no Brasil que tem muita gente no exterior nos vendo agora. Nós temos um ditado aqui que a gente diz assim, não arruma o quê? Sarna para se coçar, mas sabe o que é isso? É aquele texto que está lá em Provérbios que diz assim, Deus fez tudo perfeito, mas o homem se mete em muitas complicações. Então Deus está dizendo, aquela pessoa desorganizada, desordenada, que só se mete em encrenca, está impedido de servir o pão de Deus. Aquela pessoa que verdadeiramente tem problema aí, tem uma deformidade nessa hora. Essa pessoa arrumou problema, arrumou sarna. Essa pessoa não tem ordem na sua vida. Essa pessoa todo lugar que tem um problema, aquela pessoa está no meio. Essa pessoa também, ela não é exemplo. Ela está impedida de servir o pão de Deus. Diz a outra parte, quem tem o quê? Impinges, manchas na pele. Manchas na pele. Veja bem, isso aí era no Antigo Testamento. Agora, Deus, você pode ter algumas manchas, só que Deus não nos olha como nós nos olhamos. Deus nos olha através de Jesus. Então, isso virou como um exemplo, como uma alegoria para nós, no mundo espiritual. Ele diz assim, aqueles que têm mancha, então, quem tem vida manchada, está impedido de servir o pão de Deus. Nossa vida tem que ser limpa. Você pode dar glória a Deus por isso? Nossa vida tem que ser íntegra, tem que ser reta, tem que ser uma vida de dignidade. A Bíblia diz, olha, aquele que se mete em encrenca e aquele que está todo manchado, aquele que está todo maculado, não pode. Até o cordeiro que era oferecido em holocausto tinha que ser perfeito. Ele era examinado para ver se tinha alguma falha, para ver se tinha alguma mancha, alguma coisa. Tinha que apresentar algo perfeito para Deus. Interessante isso, né? Nossa vida tem que estar assim, nesse padrão. Ah, pastor, mas eu estou em Cristo. E eu creio, eu tenho falado uma palavra aqui que eu sei que tem mexido com vocês. A graça que salva é a graça que transforma. Eu não creio nessa graça barata que as pessoas andam pregando aí. Pode fazer o que quiser, que Deus... Estamos na graça. Não. Jesus me chamou para eu não viver mais para o pecado. Eu já morri para o pecado. Já morri para viver com a minha vida manchada. Agora eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, que me tornou mais alvo do que a neve. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor? Estamos numa igreja pentecostal. Aleluia! Estamos numa igreja cheia do Espírito Santo. Estamos numa igreja que ama o poder de Deus. Diga, eu concordo, pastor. Eu concordo. E eu estou lutando por isso. E Deus me testemunha. Eu estou saindo dessas encrencas. Agora a minha vida foi transformada. Eu recebi a graça do Senhor. A graça que transformou a minha vida.
Aleluia, a graça que transformou. Meus irmãos, não tem cristianismo sem Cristo, e não tem evangelho sem mudança, sem transformação de vida. Não tem crente, cara, eu sou salvo. Se você se acha salvo, se você é um salvo em Cristo, alguma coisa tem que ter mudado na tua vida. Sim ou não? Mudou. Não, eu falo uns palavrõezinhos aí, pastor. Aí eu me invoco. Não, eu dou umas pancadas em umas pessoas, quando eu fico meio nervoso, eu bato ainda na minha esposa, Você vai morar com um capeta, rapaz. Você está perdido, você não foi transformado coisa nenhuma. Não, pastor, o outro foi falar um versinho na hora da Santa Ceia. Na Santa Ceia, nas Assembleias de Deus, tinha uma mania, um hábito muito bom. Eles falavam assim, toda vez que o diácono ia passando com a ceia, enquanto estivesse passando com a ceia, um irmão levantava e dizia um versículo. E entrou um bêbado na igreja e sentou lá. Toda igreja tem isso, né? Um bêbado ou um totoca. É verdade ou não é? Toda igreja. Pode andar por aí que você vai encontrar. Aí entrou e sentou lá. E os irmãos servindo a ceia, maior ritual e tal. E o irmão levanta e diz, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outro, disse Jesus, examinai as escrituras, porque elas são que de mim testificam. Aí outro lá, né? E Jesus chorou, o mais sábio, né? Diz assim, Jesus chorou, que é rapidinho. E tal. E foi se levantando. Mas um irmão levantou e disse um versículo, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O irmão que estava do lado do bêbado, e o bêbado pensava que era por vez. Ah, meu irmão, ele falou, agora sou eu. Agora é minha vez. Aí, quando eu vim lá de cima, passei por Muriaé. Não sei que meus olhos têm que não pode ver mulher. Pior que não precisa ser bêbado para alguns não, hein? Não, que não precisa ser bêbado para alguns não. E essa é uma verdade, irmãos. Essa é uma verdade. Eu acho que o evangelho mais autêntico que a gente pregar é um evangelho assim que fala a verdade. Tem muita gente na igreja que não está liberto. Tem muita gente na igreja ainda que está igual o bêbado. Eu não sei que meus olhos têm que não pode ver mulher. É verdade, tem muita gente que verdadeiramente não consegue ser fiel, não consegue ser leal. Essa é a realidade. E o que nós temos que fazer é confrontar isso na igreja. É confrontar. Não, mas a graça não, a graça me transforma. A graça me transformou. A graça mudou a minha vida. A igreja, ela se abriu para mim. A igreja é aberta para todos, mas não é aberta para tudo. Você vem, pode vir como você estiver, mas aqui você vai ser confrontado a ter uma vida melhor, para a glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, a viver com Jesus. Você vai ter verdadeiramente essa experiência tão linda, que os primeiros a notarem é aqueles que moram dentro da tua casa. Vai dizer, caramba, mudou, hein? Você mudou. Caramba, você não é mais o mesmo. Você vai dizer, a graça me alcançou. Jesus mudou a minha vida. Nunca mais vou ser o mesmo. Esse é o maior milagre, irmãos. O maior milagre não é a cura do câncer, da AIDS. Não. O maior milagre, e só Deus pode fazê-lo, é Jesus transformar a nossa vida, nos fazendo uma nova criatura. Você pode dar glória a Deus. Você vê o cracudo e ficava lá no crack, daqui a pouco você vê o cara de terno, gravata, ou roupinha limpinha, bonitinha, com a Bíblia na mão, dizer, Jesus mudou a minha vida. Esse é o maior milagre, só Jesus pode fazer. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos caminhar. Quem tem sarna, tem belida nos olhos, quem tem sarna, quem tem manchas, impinge, não pode. Está impedido de servir o pão de Deus. Agora, o último, que você está esperando. Eu acho que eu vou terminar semana que vem. Não, vou terminar hoje. O último. Testículo quebrado. Misericórdia.
Misericórdia. Testículo quebrado. Que o homem que tiver testículo quebrado não pode ministrar o pão de Deus. Que seria isso hoje para nós? Que seria hoje? Qual é a comparação? A maior comparação que eu posso fazer, e vou deixar registrado aqui, é justamente a esterilidade. Quem tem testículo quebrado não frutifica, não multiplica, não gera filhos, não gera. Você está entendendo? Então, meu irmão, eu não sei quantos tem aqui o testículo quebrado, mas uma coisa eu sei, Jesus quer curar você. Jesus quer fazer você um gerador de vidas, aleluia, para a glória do nome do Senhor. Jesus quer fazer pais e mães espirituais aqui. Jesus te chamou para você florescer e frutificar. Jesus não te chamou para o evangelho parar em você, mas para você levar as boas novas para os outros, para você gerar filhos para o reino. Gerar filhos, você é um gerador de filhos, você é uma matriz de Deus, para a glória do nome do Senhor. Na Bíblia tem um texto, eu estou terminando a minha pregação. Na Bíblia tem um texto que fala de duas mulheres brigando por causa de um filho, de uma criança. Quantos lembram desse texto? Todo mundo. Duas mulheres brigando por uma criança. Aí o Salomão, elas vão ao rei e falam com o rei, brigando. O filho é meu, o senhor que vai decidir, o filho é meu. Não, o filho é meu, o filho é meu, não, o filho é meu. Todas as duas diziam que eram as mães. Não, o filho é meu, não, o filho é meu, o filho é meu. E Salomão, sabiamente, senta aí, Dudu. Estou brincando. Quase que eu te faço passar vergonha, Dudu. Não, ele vai tocar, ele vai me ajudar. Olha, é isso, o filho é meu. Ô, Dudu, não faz mais isso não, cara. Levantou aqui na minha frente, eu pensei que você fosse aceitar Jesus, pô. Quase que, irmãos, eu já passei por cada uma. Quando estava lá no 602, tinha um cara na frente, no primeiro banco, chorando, eu pregando, irmão, o cara chorando, eu pregando, o cara chorando. Daí eu fiz o apelo, fiz o convite, veio uma multidão na frente e o cara ficou chorando, sentado. Eu falei, o cara que estava chorando o tempo todo não veio. Aí no final, quando eu fui descobrir, o cara estava bêbado, irmão, falando, o Botafogo empatou. Ele estava chorando porque no final do jogo o Botafogo deixou empatar lá o outro time e ele estava chorando por causa do Botafogo. Eu falei, mas que infeliz é esse, cara? O cabra infeliz. E eu tô crendo que o cara eu estava arrebentando na mensagem, o cara lá. E eu tô arrebentando, o cara está explodindo, chorava mesmo de soluçar. No final ele abriu o coração, o Botafogo empatou, ele não podia deixar empatar. Falei, um infeliz, não está chorando por causa da mensagem, não? E um monte de gente aceitou Jesus naquela noite. Interessante, mas vamos voltar lá. Vamos voltar. Duas crianças, ou melhor, duas mães disputando uma criança. Agora é muito sério, presta atenção para mim. Duas crianças, ou melhor, duas mães disputando um filho. O filho é meu, isso na frente do rei. Não, rei, o filho é meu. Decide em meu favor. Não, decide em meu favor. Então o rei falou assim, vamos fazer o seguinte, parte ela no meio, já que vocês não entram num acordo, parte a criança no meio, fica com um pedaço para você e um pedaço para você. Tá bom assim? Uma disse, legal, tá feito. A outra disse, não, por favor, rei, não faz isso não. Dá a criança para ela. Aí o rei falou, você é a mãe. Sabe por quê? Quem gera, preserva. Quem não gera, divide. Não vai dizer, Quem gera, cuida. Quem gera, preserva. Muitas vezes a gente vê pessoas chegando dentro da igreja, querendo dividir, querendo rachar, querendo semear contento. Sabe por quê? Não gerou nada naquele lugar. Para ele tanto faz. Arrebentar ou não arrebentar, não vai. Ele quer mais arrebentar, porque quem gera, quem gerou, quem cuidou, quem tratou, quem tirou os carrapichos, quem alentou, preserva. Mas quem não gerou, divide.
É forte. Que Deus nos ajude. Deus nos chamou para sermos geradores de filhos. É isso que a Bíblia diz. Quem tem testículo quebrado, não sirva o pão de Deus, não. Ou seja, quem não frutifica, quem não ganha almas, quem verdadeiramente não multiplica. Eu chamei vocês para crescer e multiplicar. Não foi isso? Desde o início a Bíblia diz, crescer e multiplicar. É esse o projeto de Deus para mim e para você. Não é para andar para trás, não é para definhar, não. É para crescer e multiplicar. E é isso que Deus estabeleceu para nós. E é isso que vai acontecer em nome de Jesus. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor.